Olha, Danilo, eu vou te falar uma coisa. Desde o primeiro dia que eu escutei a participação dessa pessoa numa rádio, eu falei pro Rodrigo, a gente tinha vindo pra cá, nesse dia a gente vinha juntos no carro só, porque a gente tinha reunião, então eu saía no mesmo horário, chegava no mesmo horário que ele. Eu falei, mas gente, como pode? Alguém falar de religião desse jeito, traduzindo as coisas, e ao mesmo tempo tão aberto para falar de todas as religiões. E dia após dia a gente foi escutando, a gente foi gostando, a gente foi aprendendo e foi praticando isso também. É aquela vontade da gente querer entender as coisas e não achar que a gente sabe de tudo, né, Danilo? Não, e o mais gostoso, né, Kátia, quando a mensagem chega, não é? E você vai também digerindo aos poucos, né? Então você vai para sua casa refletindo, pensando naquilo que aquela pessoa falou. Mas isso também é um dom, né, Kátia? Porque a mensagem precisa chegar também e não é todo mundo que consegue, né? Bom, mas Reverendo Lucas tem o dom da palavra e da sabedoria. Que honra tê-lo aqui no Do Bom e do Melhor, Lucas. Kátia, minha irmã, um beijo. Primeiro, gratidão pelas palavras, de verdade, pela sua generosidade em cada palavra. É um privilégio saber que, de alguma maneira, você e seu esposo já acompanharam um pouquinho do nosso trabalho. E como disse o Danilo, aliás, Danilo significa aquele que confia no julgamento divino. Olha! Viu, Dani? Olha como é providencial o seu nome. Inclusive, por tudo que você passou para chegar até aqui também. Não é? Então, é isso, né? Você definiu muito bem, minha irmã. A ideia é a gente desdogmatizar um pouco, desigrejar um pouco, para permitir que as pessoas alcancem o sagrado a partir delas. Uhum. Agora, depois as pessoas estão ouvindo a gente, estão lhe escutando pela primeira vez. Quando a gente fala na tua vida, você foi filho único, você foi criado, e você estava falando até que você foi criado de uma forma que normalmente as pessoas não imaginam, junto com os ciganos, né? É verdade, eu sou filho único de uma imigrante italiana, conheceu meu pai por carta, lá em Milão, não é? Meu pai, lamentavelmente, ele depois acabou partindo com 52 anos, num dia de finados, em 2009. Mas, enfim, e nesse processo todo, a minha mãe acabou me colocando, até por uma questão de garantia, no mundo de igreja. Então, imagina que com 7 anos de idade, eu era coroinha na Catedral da Sé, Kátia. Puxa lá vida. com Dom Paulo Evaristo. Que legal! Eu vi aquelas missas, assim, monumentais, de 5.000 pessoas. O homem tinha um dom de palavra violento. Estudei no Colégio de São Bento, aqui de São Paulo. Trabalhei nas principais editoras católicas, né? Antigas Edições Paulinas, né? A Paulos, Ave Maria, etc. Esse era o meu mundo desde então. Até que, justamente quando meu pai parte, eu começo a ver que tem algumas questões, até do luto, Kátia, que a gente vive, e que são vários tipos de lutos, inclusive, não só de um ente querido, mas existem lutos no trabalho, lutos em relações, e que o puro dogma da igreja até então, imagina, eu tinha sido noviço de mosteiro, lá em São José do Rio Pardo, né? Não me traziam essa resposta. E de repente, com uma série de fenômenos, uma série de coisas acontecendo no âmbito do parapsiquismo e a doutrina da igreja não correspondendo, eu acabei fazendo uma missão com o povo cigano, veja só, com um gagu cigano. O que é gagu, cara? É um bruxo, é um feiticeiro. Um feiticeiro cigano. O nascimento dele é profetizado pelas anciãs, pelas jás. Mais ou menos o que acontece com os indígenas? Mais ou menos, os indígenas, eles ainda tem a questão do tiramões, que é o pajé, né? Só que ele não é prometido. O próprio ancião, o próprio pajé seleciona aquele ou aquela, porque pode ser uma mulher também. Foi escolhido. Que foi escolhido que tenha a pegada. Ele fala, esse vai ser um grande xamã, né? Xamã, que na verdade é uma expressão siberiana, o louco que enxerga no escuro, né? Só que nos ciganos, não, tanto que eles são até mais ariscos normalmente dos indígenas. É um nascimento profetizado, e no dia tal, de fato, nasce a criança que vai assumir. E esse gagu acabou me adotando na ausência do meu pai e me transmitindo uma série de questões transcendentes que estavam muito além do dogma. E eu comecei a perceber o seguinte, minha irmã, puxa, as pessoas têm direito a crerem. Sim. Mas por que a gente cria uma relação de medo? Será que Jesus criou essa relação de medo com as pessoas? Então, eu acredito que não, porque eu imagino Jesus na minha forma de enxergar.
como uma luz, como uma energia muito forte, e que todo mundo pode alcançar se quiser. Não quer dizer que eu vou ser igual a ele, claro que não. Mas que eu posso, quando a minha fé assim permite, eu acredito, eu também senti essa força dentro de mim. Pronto, você falou tudo. A força dentro de você. Jesus disse, inclusive, Kátia, que a gente poderia fazer coisas maiores do que ele. Então teve um padre, ele era um padre inglês, chamado Beda Griffiths. E ele estava num mosteiro beneditino na França, nos anos 50, e teve um sonho, um impulso. Ele e outros 2 amigos foram parar na Índia, minha irmã. E eles trocaram a batina pelos mantos dos swamis, padres católicos que foram iniciados na tradição shivaísta da Índia. Olha só que loucura. Ixi. E quando ele chegou, o que tocou muito ele, primeiro foi a sensação de já ter estado na Índia, e ele estava pisando pela primeira vez. Então abre questões aí que a igreja também não responde, né, da eventual reencarnação ou do Da renascimento. vidas passadas, enfim. né? Pois é. Só que ele dava catequese para as crianças. E a gente está falando de uma Índia que estava no pós já colonização britânica, né? Só que tinham as crianças ainda de origem britânica e as crianças de origem indiana, hindu. E aí ele perguntava, aonde está Deus? Aí as crianças de origem ocidental apontavam para cima, para os céus. Quando ele perguntava a mesma coisa para as crianças indianas, elas apontavam para dentro. Pro coração, né? Para o próprio peito. Então, olha que interessante. Quando eu falo alguma coisa para você e você concorda, normalmente você vai dizer aham, né? Aham. O tempo inteiro, aham. É um mantra. A gente mal sabe isso. Aham, em sânscrito, significa eu sou. Olha. Aham, né? Eu sou. E, na verdade, o que eu sou? O não ser. Nada que pode ser explicado. A Kátia não é só a Kátia. Não. A Kátia não é só brasileira, não é só comunicadora, apresentadora, mãe, esposa. Isso é uma situação onde você está. Isso vale para o Danilo, isso vale para todos nós. O que de fato nós somos? Se não puro átomo, pura energia. E mais do que isso, cá, pura imortalidade. Somos eternos, porque somos pura energia. E para isso não tem doutrina. É só entender e buscar essa força interior, como você acabou de dizer. Agora, então, você acredita em vida após a morte? Com certeza, na verdade, o próprio Cristo vai dizer sobre isso. A casa do Pai tem várias moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e eu estou indo lhes preparar um lugar. Agora, o que a gente pega muito nas religiões, cá? Elas estão sempre brigando, porque nós temos, por exemplo, o monoteísmo judaico-cristão, que hoje, desde o 5º século da era cristã para cá, fala de uma única existência. Né? Então a gente vem, viveu, acabou. E ainda existem correntes aí que vão diferenciar, por exemplo, o ponto de vista dos católicos, do ponto de vista dos nossos irmãos evangélicos, e assim sucessivamente. Nós temos dentro do kardecismo, ainda no Ocidente, a pegada reencarnacionista, e se nós formos para o Oriente, lá para o Dharma, nós vamos ter o renascimento, né, que fala de múltiplas vidas, e de repente, hoje a Kátia é um ser humano, mas numa vida passada, por razões kármicas, ela podia ter sido uma borboleta. Sim. Eu adoro Né? borboleta mesmo. Você sabe que eu tenho um negócio com borboleta, é engraçado você falar isso. Olha, é muito louco. Eu estava na outra emissora uma vez, a cada 15 dias aparecia uma borboleta no estúdio. Eu estreiei aqui na Band com a borboleta no estúdio. A minha casa sempre tem borboleta. Você lembra que cor que era? Era begezinha, sempre a mesma begezinha. Sabe que dentre os povos celtas, quando a gente encontra uma borboleta de tom claro, significa a presença dos nossos antepassados. Então, eu achava que era anjo da guarda, eu sempre fazia uma prece rápida, agradecendo a presença deles. Mas quem são os anjos da guarda? Senão também a gente pode entender como anjos de guarda, é uma das leituras que a gente pode ter, essa consciência dos nossos ancestrais. Com certeza, em muito de você, tem muito da sua avó. E tenho mesmo, você sabe? Não é? A minha Então, personalidade parece muito com a personalidade da minha avó. Pois é, e ela está viva em você. Sim, e é se verdade. a gente for transcender isso sobre um ponto de vista científico, cara, a gente vai ver que a ciência hoje, pela teoria das cordas, fala que existem 11 dimensões infinitas e paralelas entre si. 11 dimensões? 11.
Então imagina que nós estamos na terceira, ou seja, tudo aqui é pautado na altura, largura e profundidade. E cada dimensão, que é infinita, é um universo à parte, tem 11 nós, 11 degraus. Então nós estamos migrando do terceiro para o quarto, segundo algumas linhas de pensamento espiritualista. E olha a purificação que nós estamos vivendo por isso. E aí, olha que interessante, o Chico Xavier dizia sobre isso na década de 60. É verdade mesmo, falava. Olha que doideira. Do mundo de né? inspirações que ia acontecer justamente nessa época, né? Nessa época em que ele dizia, olha, o homem está começando a ganhar os céus, está começando a ganhar além, sair da própria compreensão de planeta Terra, que por muitos séculos no Ocidente pensávamos ser o ponto de todo o universo. Então, hoje a ciência está dizendo, olha, muito provavelmente existem vidas paralelas acontecendo muito além de outros planetas, em dimensões paralelas. E a gente vê o cinema retratando isso também agora, né? Tem até um filme que os ouvintes podem apreciar, ele não é muito agitado, né? Então eu aconselho o pessoal a tomar um pouquinho de café, um energético, mas vale a pena assistir de qualquer jeito, que é o Interestelar. Sim, o Interestelar sim. fala muito sobre isso. Inclusive teve um brasileiro, um engenheiro, um pós-doutor em engenharia da comunicação, que auxiliou a produção do filme. E fala muito sobre dimensões paralelas. Então, certamente, eu não tenho dúvida, a avó Kátia, em alguma dimensão paralela, vive. E dentro da possibilidade dela, ela interage com você. E aí, se a gente fala assim, um ouvinte pode falar, caramba, mas o cara é um padre anglicano, né, que é da tradição inglesa, falando uma coisa espírita. Só que na tradição católica nós não temos a mesma percepção em relação à intercessão dos santos. Os santos não seriam pessoas que estão numa dimensão paralela de alguma maneira interagindo conosco? Sim, por isso que a gente muitas vezes vê as pessoas devotas de alguns santos, quer dizer, eles estão não no nosso mundo, num outro mundo, né? Num outro mundo, provavelmente numa dimensão superior, Sim. não é? Pelo legado de vida que tiveram, e interagem conosco de alguma maneira, porque no fim das contas, tudo é um só. Deus é esse todo. Deus é esse absoluto que compreende todas as dimensões, todas as realidades e que se manifesta a partir de nós mesmos. Está na hora da gente começar a descobrir o Cristo na gente, o Buda na gente, né? O divino na gente, independentemente de religião. E aí o próprio conceito de religião, que começou lá atrás, minha irmã, há 17 mil anos, né? Justamente com o chamado xamanismo, datado lá na Sibéria, olha só, né? E esse primeiro intuito dos seres humanos, dos homens, quando começam a se relacionar com o transcendente, pelo sol, pela chuva, pelos trovões, pelos vulcões, etc., origina o sentido de religião, religar-se. Religar-se ao quê? Se não à própria essência. Mas você acredita que cada vez que então, falando de reencarnação, cada vida que eu venho, por exemplo, eu nessa vida, eu venho com uma missão que eu mesma escolhi para que eu possa partir para um grau de evolução. E aí subir mais um degrau? Se a gente for partir de um pressuposto do que a doutrina kardecista acabou decodificando, né, com Allan Kardec, e Napoleon era o verdadeiro nome dele, e Allan Kardec teria sido o nome de uma das vidas dele, ele foi um druida na Bretanha, no norte da França, no século XV, e ele adotou esse pseudônimo. Mas não só o pensamento que Kardec vai decodificar. Nós pegarmos os ensinamentos dos sutras no Oriente, tanto do budismo, sobretudo do hinduísmo, né? E algumas interações ali que subliminarmente a Bíblia acaba dando dica, quando Jesus é peitado pelos sacerdotes do templo, e dá a entender que João Batista foi uma reencarnação de Elias, né? A gente pode ir partindo desse pressuposto do que diz a ciência, sim, você é um ser eterno. Jesus vai dizer, eu era antes mesmo de Abraão. Então, partindo do princípio que a Kátia, ela não é a Kátia, ela está a Kátia, mas ela é pura consciência, pura energia. E olha que coisa louca, minha irmã. Recentemente, os scanners de alta propulsão na área da neurociência mostraram que quando há o aparente desfalecimento de um corpo, em que todas as nossas células morrem, né? As trilhões, bilhões de células compreendem o nosso corpo. Ainda assim, a energia, a onda vibratória inerente à nossa atividade cerebral, que até então existia,
permanece. Ou seja, isso é consciência. A onda vibratória que você emanava, mesmo quando não existe mais o sopro da vida, continua acontecendo. Então, você é um ser eterno. E aí você se reveste desse avatar, né, dessa personagem que você criou, exatamente, e repetindo, a gente até conversou um pouquinho sobre isso fora do ar, muitas vezes a gente repete por razões kármicas, não é? Muitos dos nossos cenários, muitos dos nossos desafios e provações, para justamente a gente aprender a lição, desapegar e galgar um novo degrau. E acredito mais, e justamente a purificação que o planeta está passando, tal qual o Chico já dizia, não é? Também é um reajuste. O planeta, eu acredito que o pessoal que está partindo desse processo purificatório não tenderá mais a voltar para um planeta nessa terceira dimensão, tal qual o planeta Terra, mas para outros mundos, seja em dimensões paralelas ou planetas, partindo do princípio dessa infinidade de possibilidades de vida, exatamente porque o planeta também ascensiona cá. O planeta está evoluindo junto, né? É um caminho sem fim. A gente vai justamente evoluir a um passo em que a gente não precise mais voltar. Quando esse processo reencarnatório e kármico, lembrando que karma vem do sânscrito, significa ação, então toda ação gera uma reação, né? Então a gente deixa de ser refém das reações de nossas ações e alcança o estado do Cristo plenamente, ou do Buda, ou como você preferir chamar, o do Shiva, enfim, cada cultura chama de uma maneira diferente. Ô Lucas, mas você sabe que, né, esse tema, né, esse assunto sempre foi discutido mesmo, né, porque é nosso, né, do ser humano mesmo, buscar tentar compreender, compreender, a buscar a imortalidade, né, rejuvenescer também nessa parte, né, mais cosmética de estética. A harmonização facial tá aí que não nos deixa mentir. Mas que às vezes... É verdade que não dá muito certo. Pois é, vira uma desarmonização total facial, né? Ave Maria, tem uns que eu falo, gente, não dá nem pra gente disfarçar e falar que ficou bom, não. Não, tem gente que era melhor ter mantido, enfim, como estava a essência, né? E você sabe que é nosso mesmo, né? Afinal, nós somos os únicos, né? Que tem mesmo essa consciência que um dia, não é, a nossa passagem por aqui vai chegar ao fim mesmo, não é? Mas acho que por conta desse luto coletivo que a gente está passando, pelo momento da pandemia, esses questionamentos, né, Kátia, acho que eles vêm mais mesmo para cada pessoa, não é? Então fala um pouquinho sobre isso também, não é, Lucas? Porque você sabe que até essa semana saiu uma matéria no UOL, eu até fui buscar aqui para acreditar o jornalista, o Rodrigo Lara, com colaboração da Ana Luísa Bortolato, psicóloga especializada em abordagem junguiana pela PUC, não é? E o Vanderlei Sintra Júnior também, não é? E eles estão falando também da finitude do nosso planeta, porque se nós fôssemos imortais, né, enquanto matéria aqui, não é? Não haveria planeta, né, que aguentasse as consequências que nós, seres humanos, deixamos por aqui, não é? A poluição, a destruição ambiental também, né? Fala um pouquinho sobre isso, Lucas. Então, bom, primeiro que você matou uma charada muito importante. A pergunta que não quer calar: por que eu existo? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Esse questionamento é a base que vai justamente, como a gente disse lá dos xamãs há 17 mil anos, iniciar essa busca que foi sendo aprimorada e evoluída de povo para povo. Mas desde o homem de Neandertal, desde o homem paraneolítico, né, pós-glacial, esse questionamento, quando ele via que de repente alguém morria e a mulher da sua espécie de cócoras paria uma nova vida. Então, o sentido do porquê estamos aqui, né? O problema, sabe qual que é, por um outro lado, e aí a gente vem num momento como esse de pandemia, que vem nos mostrar exatamente isso. Originalmente, quando esse questionamento ele começa a ser feito, Danilo, olha que interessante, quem emana respostas num primeiro momento para isso são as mulheres. Né? A gente fala tanto de empoderamento feminino, né, Kátia? Mas sim. A mulher, até pelo processo da maternidade, ela emana a divindade por si só. Então, as primeiras oraculistas, as primeiras xamãs,
traziam resposta e acalento transcendental era justamente a figura feminina. Quando o homem assume um poder social nas suas tribos e, consequentemente, também o espiritual, que ele vê que dali ele tem um poder total de manipulação das massas, as religiões elas entram na prerrogativa de sofisticarem tanto as respostas a essa pergunta, que justamente a pergunta original, por que eu estou aqui, que é respondida sem resposta nenhuma, senão somente pelo sentir Deus, sentir essa essência, sentir a eternidade, ou como disse a Kátia, a força interior. Não é? Ela acabou se esvaindo pelo excesso de intelectualidade. Já visto o que a gente vai ver aí com os gregos na filosofia. Né? Só que, qual que é o problema? Quanto mais refinado o ser humano se tornou, inclusive em questões espirituais, quanto mais refinada e tecnológica a criatura humana se tornou, ela não percebeu só um detalhe: o movimento continua acontecendo. Então foi o que você disse muito bem em relação à matéria da UOL. Ora, essa carcaça que nós temos, ela continua se movimentando, ela continua de alguma maneira em movimento, e tudo que tem movimento tem começo, meio e fim, tal qual o nosso planeta. Esse é um processo, gente, do universo. O universo é assim. O universo ele é criado a partir de uma explosão, né? De uma implosão nuclear, em que tanto átomo comprimido se tornam perceptíveis de um tamanho de um limão cravo, explode e cria o conceito palpável, têxtil, a célula, a matéria palpável, o que vai ser chamado na astrofísica de poeira ástrica, e que vai originar estrelas, vão originar os planetas e toda a realidade tal qual nós conhecemos. Mas até um sistema solar como o nosso, uma galáxia, ou um conjunto de galáxias que geram um universo, eles passam porque eles estão em movimento o tempo inteiro. E, de repente, a gente se tornou tão sofisticado, e achando que poderíamos, com isso, manipular o movimento. Mas o movimento, Dani, ele é imanipulável. Não tem como, a gente sempre vai perder diante do movimento. E aí vem situações de grande luto coletivo, que nós poderíamos também chamar de karma coletivo. Isso explicaria porque todos nós estamos aqui vivendo esse momento do planeta, de alguma maneira pedimos para passar por isso, e talvez para percebermos de uma vez por todas que o movimento a gente não controla. A gente até melhora o fluxo desse movimento, mas o movimento em si, ele é incontrolável. Então, aonde que a gente tem que recorrer? Na essência. Meditar, a prática de meditar vem do latim médio estar, estar no meio. No meio do quê? De si mesmo. Nem antes e nem depois. É voltar para o agora. Lembra o que Deus teria dito para Abraão, lá no Antigo Testamento? Nem para Abraão, ele falou para Moisés, perdão, no livro do Êxodo. Diga que aquele que te mandou. Eu sou o que sou. Não tem nome, não foi, nem vai ser. É o eterno agora. Aí a gente vai perceber que, não tendo controle das coisas, a única maneira de nós realmente encontrarmos paz, felicidade, eternidade, sentido e, portanto, realização, é sairmos do movimento, nos tornarmos espectadores desse movimento, bebendo da fonte desse eterno agora. Isso é Deus, que vai muito além de forma, a energia pura e, portanto, inexplicável. A gente não tem como explicar, a gente tem que sentir, saborear. Buda, por exemplo, fez isso. Depois de 7 anos vivendo como um yogi, fazendo assim asceses profundas, ao passo do cara comer 1 grãozinho de arroz por dia. Ele tocava na costela e chegava tinha um outro lado do umbigo, para vocês terem uma ideia. Ele viu que nada disso estava conduzindo ele para a verdade. Ele simplesmente sentou debaixo de um pé de figueira esse que está de pé até hoje, lá em Bodh Gaya, no norte da Índia, e simplesmente observou. É aquilo que o filme da Matrix fala muito, né? Que nós estaríamos na Matrix, esse grande sistema de movimento de formas, achando que nós somos aonde estamos, e aí uma hora vem uma circunstância como essa,
e mostra que nós não temos controle efetivo sobre nada. E sair da Matrix seria exatamente isso. Mas isso Nós não vemos demonstra como- o quanto que a gente acha que a tecnologia e que tentar conhecer além do nosso planeta, na verdade, faz a gente desviar a atenção do agora, como você diz, quer dizer, a gente não acaba sendo mais pré-histórico do que nunca, uma vez que a gente não consegue olhar o que está acontecendo e fica buscando só o futuro, o futuro, o futuro? Cá, muito bem colocado. A gente só está pensando no amanhã. É muito da intenção. Claro que a descoberta interespacial, ela tem alguns trunfos muito interessantes. Sim, importante, né? Mas Eu não querer acredito. fazer tour agora com um monte de gente cheia de dinheiro para passear na Lua e em outros lugares, né? Aí é que está. A questão é o interesse. O que está por detrás disso? A gente está num pontinho azul, como dizia Carl Sagan, que foi um grande astrofísico dos anos 70, né, no cotovelo de um sistema solar, no cotovelo de uma Via Láctea, né, de uma galáxia que é a Via Láctea. Que dividiria espaço, cá, Danilo, vejam só, com outros 200 a 300 eu disse bilhões de estrelas ainda vivas, ainda ativas, só na nossa galáxia. Um ser humano comum, se ele fosse catalogar cada estrela ainda viva, ele levaria 4.000 anos corridos. Pois é, não catalogava nada. Não catalogava nada. Imagina que cada estrela é um sol. Então, pois Portanto, é. ela tem o seu sistema solar. E ainda tem gente que pensa que estamos sozinhos no universo. É, Olha isso que eu não bobagem. acredito também não, viu? Mas Não essa... tem- Diga, perdão. Não, então só para a gente ter a muita questão, cara, não é o desenvolvimento tecnológico em si, é porque, poxa, a gente Sim. vai descobrir questões interespaciais. Para isso, como você mesma disse, para a gente fazer turismo na Lua, Não faz o menor sentido. pelo amor de Deus, e aí olha que incoerência que mostra a incoerência humana. Segundo a ciência, segundo a comunidade científica, o ser humano hoje, ele sabe mais sobre as estrelas, sobre outros planetas, sobre a Lua de exoplanetas, que são planetas similares à Terra em outros sistemas solares relativamente próximos do nosso. E a gente não sabe nada sobre, por exemplo, a nossa vida marinha. Pois é. É E como unânime cuidar que a do nosso biologia que planeta, né? Não é? Então Pois veja é. como a gente não consegue olhar para dentro. A gente está sempre... E por que a gente fica ansioso? Exatamente por isso. Sim. Porque a gente está sempre querendo prever o amanhã e se esquece que o amanhã de fato não existe. É isso que eu ia A falar. única coisa que existe é o agora. Sim. Não, exatamente, que essa relação com o tempo ainda do ser humano não é natural, não é? A gente ainda sempre fica buscando essas respostas, não é? E causa justamente isso que você colocou, né? Essa ansiedade, essa busca pelas respostas que às vezes não vem ou não vem da forma como a gente gostaria. Essa relação com o tempo pra gente ainda, quer dizer, falo por mim, né? Não sei a Kátia também, mas não é muito natural, né? Não Ô, acho que é Dani, natural, não. Mas é tão inatural, antinatural a nossa construção de tempo, que imagina que o nosso calendário gregoriano, né, ele passou por tanto remendo que até nos anos de 1800 e pouco tinha um cardeal, o cardeal Saraiva, que fez mais uns, era um cardeal português, inclusive, fez mais uns remendos no nosso calendário. Ele é cheio de erros, né? Se a gente, por exemplo, comparar a nossa dimensão de tempo, passada por meses e dias, tal qual está distribuído hoje, em relação a como eram os maias, Sim. os astecas, os incas, ou mesmo os egípcios, eles tinham uma leitura muito mais apurada do Cronos, que é uma ilusão, tá? A gente olha no relógio, tem uma ideia de tempo, e hoje é sine qua non, Dani, e o tempo ele já não compreende mais 24 horas hoje para nós, já não nos permite, Fazer tudo que a gente quer fazer, né? não é? Oh. Exatamente para mostrar que é uma ilusão. Pô, olha só, um ano nosso são 280, um ano em Plutão são 280 anos nossos. Então. Agora, você falou dos egípcios. Quando a gente tem a oportunidade de ir lá no Egito mesmo, eu fui... Você já foi, cara? Eu fui desde criança, eu era louca, só tinha uma matéria que eu ia bem. Era a história quando se falava de Egito. Ei, Eu era encantada, que eu falava, gente, como que eles conseguiam fazer aquelas pirâmides como se fosse um formigueiro, com todas as passagens internas, sem desmoronar aquilo, sem tecnologia.
E quando você entra ali, é surreal, porque você entra dentro da pirâmide e você sente isso. Ao mesmo tempo, eu não sei porque ela é ventilada, ela é um pouco quente e úmida, mas ela é ventilada, ela não é abafada, não te falta ar. E você está numa estrutura de pedras de 1 tonelada, e você fala, como empilharam isso que não passa uma folha? Não tem explicação lógica, né? E aí você chega na biblioteca que eles dizem, que é perto do Vale dos Reis, que são colunas e que retratam o dia a dia daquele povo egípcio, e você vê que o problema que eles tinham são os mesmos que a gente tem. Era de agricultura, era de alguns momentos terem problemas de guerras entre grupos, era um problema de nascimento e de morte, era um problema de vamos acreditar que existe vida após a morte, que eu tenho até e existem vidas em outros planetas. Eu tenho uma foto que eu tirei de um hieróglifo, que eu estou com o dedo do lado para ver a proporção. Eles desenhavam os ETs com as cabeças grandes. Com as como a gente cabeças, vê nos os filmes. Greys, né? Como eles são narrados em vários testemunhos de abdução, tanto os egípcios, olha que coisa louca, quanto os nossos povos aqui ameríndios. Eles desenhavam. Se nós formos aqui do nosso lado, cá, tem o Peru. Sim. Pumapunco, o portal de Pumapunco, que significa o portal do jaguar, o portal do leão, é a mesma característica das pirâmides. A tecnologia mais moderna que nós temos na área de construção civil, a laser, não se equaliza, não chega nem perto da tecnologia que os caras usavam com pedras de toneladas, como você mesma disse. Então, não passa uma folha de papel sulfite. Qual a explicação disso? Então, aí é que está. Nós temos depoimentos de povos na África Setentrional, há 3.500 anos, que falavam dos povos que vinham de Sírios. Sírios, temos Sírios A e Sírios B, que são as duas estrelas, não é? Que são o Sol do nosso Sol. A corrente do movimento, essa engrenagem da existência e da forma, ela é tão perfeita que uma coisa está relacionada à outra. Então o nosso Sol, ele é dependente de um outro Sol, que é Sirius B. E esses africanos diziam que recebiam a visita de povos que diziam vir de planetas deste Sol. Olha que coisa louca. Então. Né? Então nós temos muita coisa ainda, gente, e é interessante porque a ciência, olha só, né? Hoje nós temos aí a Universidade do Texas, junto com a Universidade, não sei qual delas, de Havana, lá em Cuba, que demonstraram cientificamente que a folha de mangueira é super eficaz no combate às células cancerígenas. Então você tomar chá de folha de mangueira, etc., é recomendado no tratamento oncológico fortíssimo. Olha isso. E os nossos pretos velhos já não sabiam disso? Pois é, e já falavam isso não só dessas folhas de mangueira, mas de outras ervas também, né? De tudo. Pois a eficácia da arruda, a eficácia do alecrim, a eficácia do cabelo do milho. Sim, para cólica e tudo mais, né? Para tudo, até para inchaço nas pernas, barbatimão no processo de cicatrização. E hoje a ciência formal começa a corroborar aquilo que intuitivamente as almas ancestrais já sabiam nos rincões dos mundos. Então, a gente está num processo de muita releitura, de muita ressignificação e, insisto, redescoberta da essência. Esse é o sentido. Isso talvez vai explicar, gente, o porquê as igrejas, por exemplo, também estão tendo que rever os seus conceitos. Olha que coisa louca, chegou uma pandemia e fez com que a principal festa cristã, que é a Páscoa, acontecesse com as igrejas vazias, pelo menos formalmente, tanto católicas quanto protestantes, quanto ortodoxas. Só pela televisão ou pelas redes sociais, mas presencial não. Não. Por quê? A gente tem imagens do Papa dando bênçãos sozinho na Praça de São Pedro, somente na companhia do seu camareiro, né? Imagens impensadas. Quais serão os sinais do deserto, por assim dizer, que estão sendo mostrados para nós, para nos reeducar? E aí eu fico pensando na consciência, olha que coisa louca. Esse vírus tão absurdo, ele não compromete crianças, pelo menos não da forma como compromete adultos e idosos. Será que justamente a Terra não está sendo preparada para um novo tempo? Para essas novas gerações que já são diferentes? Danilo, veja as crianças.
Criança aí com 7, 8 anos tem uma postura naturalmente diferente. Nossa, eu vou te muito falar. mais sensível. Os meus sobrinhos cara? são assim. O Gustavo, ele tem 7 anos. Ele me explicando, um dia eu tava falando de aurora boreal. Eu falei, eu quero um dia conhecer a aurora boreal. Ele olhou pra mim e riu. Eu falei, tia vai contar pra você o que é. São uns raios verdes que aparecem no céu. Ele falou, tia, são micropartículas de cristais. Ele começou a falar de uma forma técnica. Eu falei, o que esse garoto tá falando? Dando um show. Então, dando um show. Mas eu falei, cara, que ignorância minha. Eu falei que eram luzes. Ele falou, não, tia, são micropartículas de cristais. E falou o nome do cristal. Eu falei, não sabia nem que existia esse cristal. Então, eles assimilam as coisas com uma naturalidade. Eles já nascem com celulares, eles já Parece nascem que sim, tecnológicos. chipado. E olha que interessante, cá, tecnológicos, porém não menos sensíveis. Sim. Diferentemente da nossa geração, que está parecendo um bando de, aí sim, de crianças com os brinquedinhos novos dos smartphones e dos zaps, e todos cada vez menos humanizados e frenetizados pela tecnologia. Essa geração que está vindo, de 7, 8 anos para cá, ela é culta, ela é preparada, ela é tecnológica, porém ela é humanizada, ela é sensível. Então, estamos tendo sinais latentes de um novo tempo, gente. Mas para além, né, dessas questões tecnológicas mesmo, de uma nova geração, de um outro pensamento, tem a questão numérica mesmo, né, para falar de uma forma bem direta, né? Nessa mesma reportagem que eu estava vendo, tem os dados do The World Countings, que é baseado nos dados da Organização das Nações Unidas, né? Que dá aqui um número, né, de 385 mil bebês nascendo todos os dias, que dá em torno aí de 140 milhões de novos humanos chegando à Terra todos os anos, né? E por sua vez, em situações normais, né, algo em torno de 150 mil pessoas morrendo todos os dias, né? Então também há essa questão, né, que muitos ouvintes aqui, né, em outras discussões que eu e a Kátia a gente já teve aqui no programa com convidados, né, muitos ouvintes já levantaram essa questão mesmo, né, de uma... É muito triste falar isso, a gente precisa até escolher aqui as palavras, não é? Mas de uma equalização, de uma seleção natural. Exatamente, é isso. Mas sim. Não deixa de ser isso, né? Sim, mas isso não é um movimento? Faz parte do movimento. Tudo tem começo, meio e fim. Mas se a gente analisasse, a gente tem países, por exemplo, Portugal, que mais de 60% da população é de idosos. Isso está acontecendo com o Brasil, cara. O Brasil também está se tornando uma nação de idosos. Pois é. E aí, como continua depois? Aí é que está. Não é? Só que, olha, se a gente quer tornar essa questão que é delicada mais branda, é só a gente pensar o seguinte: quem está partindo nesse processo de purificação planetária não está partindo porque está sendo punido. Eu não penso assim. Está partindo justamente para encontrar o alívio. Né? O inferno, no melhor sentido da palavra, é aqui. É nós que estamos aqui, que temos que matar um leão por dia e conviver com toda essa transição planetária que está acontecendo e que também vai acabar. A gente está num processo final dessa transição, né? Mas ela ainda está acontecendo. Mas que também foi importante demais para a gente se recolocar, eu acho, de uma forma mais humana. A gente estava muito robótica e muito egoísta. Mas, Ká, eu vou te fazer uma pergunta. E conhecendo a sua sinceridade, eu respondo, pode ter certeza. Você acha que o ser humano ainda entendeu essencialmente esse recado? Sinceramente, eu acho que a maioria não. Pois é. Sabe por quê? Porque isso dá responsabilidade. Então, foi até o que eu estava falando esses dias no Melhor da Tarde, quando a gente estava mostrando que o presidente Bolsonaro teria dito que ia verificar se ele... Eu estou sendo até fofa, para não relatar do jeito como ele disse. Mas, enfim, que as pessoas... Ele acha que o correto seria quem já pegou Covid ou quem foi vacinado não usar máscaras. Mas, gente, eu não faço por mim. Eu faço pelos outros também. Porque eu não preciso te conhecer, Lucas, e te amar como se você fosse um parente meu para eu querer seu bem. E eu estava conversando com o Rodrigo, a gente vai continuar usando máscara se a gente viajar ou for para aglomeração, porque a gente aprendeu isso. Eu não sei se eu estou doente, eu não quero ser responsável por sofrimento dos outros. Mesmo o vacinado, olha, eu tomei, por ser padre, eu consegui tomar a primeira dose da vacina ontem. E ainda assim, eu não estou imune de ser um hospedeiro do vírus e transmitir para um terceiro.
Então, E numa época que a gente está fazendo mais velório que casamento, cara. pois é triste. Entendeu? Então, essa questão da responsabilidade que você disse muito bem e falou um pouquinho fora do ar. Né? É isso, é assumir para si essa responsabilidade. É você ser uma ferramenta de amor para o outro. É como no volante, né? Não é a frase, o jargão comum das autoescolas, a gente não dirige para nós, a gente dirige para o outro. É verdade. Né? É a mesma coisa. Sim. E ainda, o que eu percebo? A gente começou um levante de violinos nas sacadas do mundo inteiro. Ai, os foi saxofones, mesmo. né? Lindo, né? Lindo! Todos nós chorávamos. Aguinaldo aquela emoção. Raiol cantando na sacada pros vizinhos. Eu falei, nossa, eu queria ser vizinha do Aguinaldo Raiol. Não, eu também. Não eu é? fiquei imaginando os vizinhos do Alok, quando ele fez aquela Nossa, também. balada ali. Surpreendente. Passou 6 meses, minha irmã, tava todo mundo indo pra praia sem máscara, nem aí com a hora do Brasil. Verdade. E principalmente voltando a ter uma conduta mesquinha, arrogante, egoísta, politizando a discussão, entrando numa briga estúpida. Aí, por que será que o Brasil, que portanto, olha, São João Bosco já dizia no século XIX sobre Brasília, sobre o Brasil como a pátria do futuro, Chico Xavier e tantos mestres de tantos tempos de direções diziam sobre o Brasil, né? Existem indícios até dos povos celtas que teriam recebido os famosos homens vermelhos vindos do oeste, do sul-oeste, né? Então tem muita história interessante que mostra que o Brasil é uma terra promissora. Mas por que essa terra do futuro é o epicentro do caos hoje? Será que é justamente para dar uma lição mais específica para nós, enquanto brasileiros, de justamente assumirmos essa transformação e essa responsabilidade, como você disse muito bem, de uma vez por todas, para além da nossa superficialidade do momento? Eu acho que baseado na irresponsabilidade que a maior parte dos nossos políticos e nós mesmos temos. Exatamente, porque se nós temos... Olha, você tocou num ponto muito importante. Por que nós temos essa irresponsabilidade do mundo governamental? E não é de hoje. As pessoas, vejam, elas apostam em extremos, estão sempre se decepcionando com quem elas apostaram. Talvez por isso, cara. Sim. Porque elas estão sempre elegendo alguém, pensando nesse alguém como sendo um salvador da pátria. E não vai existir isso. Não existe. Somos nós, gente. Nós que temos que assumir a nossa responsabilidade, a nossa divindade, o nosso poder pessoal e fazermos a nossa parte nessa transmutação, né? Nessa melhora da nação como um todo. Isso pode parecer muito utópico, mas enquanto a gente de fato não começar a mudar as coisas, a gente vai continuar padecendo dessas depurações cósmicas ou planetárias ou globais, como a gente quiser chamar. Porque a gente vai estar sempre perdendo, enquanto ser humano, diante de um movimento inevitável da evolução. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Dani, Kátia, não tem jeito. Ou a gente evolui, ou a gente evolui. Ou evolui pelo amor ou pela dor, né? Que é, infelizmente, 80%, 90% dos casos. Agora, eu te pergunto o seguinte, a partir disso tudo, a gente tomando essa consciência, isso traz uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Quer dizer, eu sei da minha responsabilidade, você sabe da sua, Danilo da dele, e assim dos ouvintes da Rádio Bandeirantes também. Mas você não acha que tem muita gente que não se acha capaz de poder fazer uma mudança dessa, sendo que isso vai depender só de cada um de nós? Por uma questão simples. Por que essa sensação de incapacidade ou de insuficiência pode vir a acontecer? Inclusive porque nós temos também, sobretudo enquanto brasileiros, vamos dizer a verdade, um complexo de vira-latice, infelizmente. Sim. Isso é cultural. Isso vem desde os tempos do impacto do homem branco com o índio, né? No passado. A gente vai continuar com essa sensação de incompetência, até psíquica, cá, enquanto a gente se entender como um ser individual e independente. Quando a gente vai lá no início do nosso papo, quando a gente vai na descoberta dessa força interior, lembra que você falou? Sim. Da essência. Se não tem Kátia, se não tem Danilo, se não tem Lucas, se tudo que tem, no fim das contas, é a grande matéria-prima de todas as realidades, que é a pura energia, a isso nós chamamos de Deus,
Buda chamava de vazio, shunyata. Lao Tse, na China, vai chamar de Tao. Mas E é os tudo a nossos mesma índios energia, chamam- né? Exatamente. Quando a gente se despede dessa pseudo-individualidade, dessa pseudo-ilha, nós entendemos que não existe incompetência. Porque tudo é o absoluto, tudo é Deus, tudo é unidade, tudo é o todo, tudo é uma coisa só. Como vai dizer Leonardo da Vinci, tudo está interconectado. E essa é uma realidade. Shiva, o conceito de Shiva na Índia, é esse. Buda, quando fala do grande vazio, e ele ensina um dos seus principais mantras, Gate, Gate, Parasan, Gate, Bodhisattva, no Sutra do Coração, da Sabedoria do Coração, ele vai falar exatamente sobre isso com o seu principal discípulo, Shariputra. Onde ele vai explicar, olha, não existe morte, não existe nascimento, não existe, isso tudo é uma grande ilusão. O que de fato existe é a pura energia. É o puro absoluto. Então, essa sensação de incompetência, ela se esvai quando a gente se compromete a descobrir de fato a nossa essência, e aí volta naquela questão que você colocou tão perfeitamente, a tal da responsabilidade. Mas essa responsabilidade, cá, já não passa a ser nossa, pois a ideia de eu simplesmente se vai. De quem é essa responsabilidade? Do todo, cujo essa impressão de eu é só uma manifestação desse todo, dessa supraconsciência, desse absoluto, que no fim das contas é quem faz tudo. Então, qual que é o segredo aí? Nós buscarmos, esse é o primeiro passo, antes de tudo, a nossa essência, para além de religião, para além de doutrina, para além de pequenas verdades, é sentir no encontro consigo mesmo, se o pessoal que está ouvindo agora, nesse momento, se eles simplesmente parassem e observassem por 1 minuto a sua respiração. Quer ver, Cá? Isso vai ser até bom para o Danilo, porque o Danilo é um homem de muita força também e ele absorve muito mais coisa do que ele imagina, inclusive no ambiente familiar dele. Então vamos lá. Ó. Se a gente simplesmente sentar, fechar os nossos olhos e observar a nossa respiração, Danilo, faz isso, 30 segundinhos. Faz. Só que começa a observar a pausa entre a inspiração e a expiração. Aquele 1 milésimo de pausa. Ali está Deus. Ali está esse absoluto. Percebe como o ar entra e sai com seus lábios fechados, e aí naturalmente virão pensamentos. Isso é natural, é a mente querendo nos deixar adrenalizados para defender a subsistência da espécie, então ela tem que nos deixar alerta, e a mente mente. A gente não interage com os pensamentos, não os julga, simplesmente a gente observa esse movimento natural da respiração e a pausa, essa micropausa entre o ar que entra e o ar que sai das narinas. Esse é o absoluto. É o Abba, o papai, como nos disse Jesus, ou o vazio, como nos disse o Buda. Então, se a gente vai na interiorização de conhecermos de fato quem sou eu, negando toda e qualquer possibilidade, eu não sou, e aí, olha a responsabilidade, cá. Eu não sou a Kátia, eu não sou eu estou a esposa. Kátia. Eu vou negando todas as possibilidades. O que sobra? O puro átomo. A pura luz. Existe limite para o átomo? Existe algum limite para o absoluto que está além de qualquer conceito? Não. Aí a gente cria a tal da lei da atração. Aí a gente cria, de fato, o timão das nossas responsabilidades, dessas nossas existências. Ali a gente cria uma nação mais apurada, uma nação mais agradecida. E a gente vai começar a abrir mão desses pseudo-messias dotados a cada 4 anos para sermos nós os agentes de todas as transformações de uma vez por todas. Sim, porque somos todos uma luz só, né? Somos todos um. Na Índia, e até o meu povo cigano usa essa expressão, Sab Ek, somos todos um. Tudo é um só, cá. E se a gente começar a entender isso, pera lá, que responsabilidade eu tenho com a guerra que está tendo lá de novo entre palestinos e israelenses? Porque a gente pode pensar que nós aqui no Brasil não temos responsabilidade nenhuma. Será que não? O que eles estão refletindo é um ódio. E será que eu também não estou emanando em alguma proporção
em mim mesmo. E me coligando àquele ódio mesmo distante, né? E justamente essa vibração de ódio gera como causas conflitos internacionais. É o inconsciente coletivo, né? Na mesma vibração, né? É o inconsciente coletivo, cara. Quanto mais as pessoas começarem a perceber, esse é o verdadeiro sentido de igreja. Igreja, do grego, eclésia, significa aqueles que são chamados para fora. Para fora de quê? Dessa matrix, talvez. Sim. Desse sistema de individualizações. Buda, no budismo, eles vão usar a expressão sangha, que justamente representa isso, o corpo de adeptos, o corpo de praticante. Né? Então, quando a gente começa a entender essa natureza essencial de todas as realidades, tudo é um só. E isso talvez seja Deus, muito além do próprio conceito de Deus, porque até Deus é um conceito. Sim. E, em essência, a divindade absoluta não pode ser conceitualizada. E aí a gente começa a entender uma coisa interessante, quem está ouvindo nesse instante começa também a perceber algumas coisas. E ali ter respostas. Talvez a melhor resposta é a ausência de qualquer pergunta, cara. Porque você já está ciente do que deve ser feito, né? Você está simplesmente vivendo o agora. E aí tudo se torna perfeito. Verdade. No agora não existe mais o medo do futuro e nem o rancor do passado. Olha, eu vou lhe dizer que por isso que eu gosto de te escutar, viu? Fiquei eu parada aqui só escutando você falar, pensando, puxa, é tão simples. E ao mesmo tempo, por que a gente não enxerga? Não é? Não é Por nada isso, tão complexo. Se a gente pode complicar, né? Por que facilitar, Por que simplificar se a gente pode complicar? Porque a gente vai sempre, Kátia, no impulso do eu e do meu. Sim. O ego. Do ego. No impulso da mente, o cérebro, emanando de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Então. E desses, 95% são mentira. Só para encerrar, para não tomar mais o seu tempo, mas imagina que o pensamento, cara, é o cocô do cérebro. Pode falar cocô? Claro, porque a gente faz cocô todo dia, né? Quem tem saúde intestinal tem que fazer 1 ou 2 vezes por dia, né? Só que a gente não tira o cocô da cabeça, né? Só do intestino. Temos governantes que estão sugerindo um dia sim, um dia não, mas isso é outra história. Mas deixa para eles explodirem, né? Deixa com eles lá. Vão explodir no próprio cocô, né? Fazer o quê? Não, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando quem está tomando chá de cera para emagrecer. Não vai conseguir realmente seguir essa recomendação. Não vai. Mas, enfim, o pensamento, cara, é, antes de mais nada, isso. É o que sobra das descargas elétricas dos nossos neurônios, que são as células do cérebro, que são projetadas, percebidas no nosso córtex frontal, ou seja, na testa, literalmente. Então, tudo aquilo que não foi usado na nossa coordenação motora, na sobrevivência vai para esse lixo. Vai para esse lixo e é evacuado em forma pensamento. E o que nós fazemos? Interagimos com isso. Então. A gente dá verdade, a gente dá voz. É como se a gente brincasse com a lata de lixo, né? E comesse da lata do lixo. Pois então, daqui a pouco, o ouvinte está lá, está assistindo um stream com o seu marido, e feliz da vida num domingão à tarde, e de repente começa a vir aquela preocupação sobre o emprego amanhã, o que ele tem que fazer, vai ter que acordar cedo. É isso que o pensamento faz. Veja que ele nunca está no agora. Sim. Ele está sempre num passado ou num futuro, em maior ou menor proporção. Quando isso só acontece porque a mente existe para garantir a sobrevivência do teu corpo. Sim. Então, te deixar em alerta é o papel da mente. Mas aí por isso que a gente nos tornamos ansiosos por isso. E a gente tem que dominar ela, né? Gente, por sinal, siga o Reverendo Lucas nas redes sociais, Reverendo Lucas Oficial. Também você pode, depois dali, passar direto pro canal do YouTube dele, mas são tantos vídeos e tantos assuntos interessantes que fazem a gente refletir e depois colocar em prática isso de acordo com as nossas necessidades no nosso dia a dia e de acordo com o entendimento de cada um, que isso também é importante. Amei tê-lo aqui, espero tê-lo mais vezes. Foi uma honra, toda minha. Posso só te pedir um favor no ar? Pode, claro. Um dia você me deixa ir no estúdio para tirar uma selfie com você. É Mas um sonho. tá intimado, não é nem convidado, porque o Rodrigo ainda falou pra mim, a gente precisa chamar o Reverendo Lucas no programa. Conversa com ele na rádio. É só vocês falarem quando. Fechado. Poder tirar uma foto, que se eu falar, o pessoal vai falar que é mentira minha. Não, vai ser uma honra, a gente marca assim, viu?
Vai ser uma honra para mim, de verdade, minha irmã. Gratidão pela oportunidade, viu? Toda a minha Lucas, gratidão. obrigado, minha. viu? Não é à toa que eu falei no começo, né? Que a gente passa a refletir mesmo, né? A gente sai daqui pensando, refletindo, isso que é muito bacana, né? Estimular mesmo o debate, que cada um em casa que está acompanhando agora, né? O do bom e do melhor também possa fazer, né? Essa reflexão que nesse momento também é muito importante. Obrigado, bom sábado, bom domingo, viu, Lucas? Um Gratidão, beijo. um ótimo fim de semana para vocês. Gratidão pelo privilégio dessa conversa. Vocês são maravilhosos. Toda de nossa, verdade. viu? Um beijo grande.